Olá pessoal, Shalom, sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do espírito de Samuel que veio do além, o espírito de Samuel que veio do mundo dos mortos para falar com Saul. Seria de fato o espírito de Samuel como alguns defendem? Me surpreendi bastante ao estudar, né? Estava estudando a respeito deste assunto e pesquisando em alguns rodapés de algumas Bíblias, e duas Bíblias eu encontrei a referência de que se tratava do espírito de Samuel, que milagrosamente veio do mundo dos mortos para falar com Saul. Só que quando eu defendo dizendo que ali se tratava do espírito de Samuel, então aí eu começo a negar os outros textos sagrados que são contrários a esse tipo de prática. Bom, no nosso tema de hoje, né, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de 1 Samuel, capítulo 28. Nós vamos falar a respeito do espírito que veio falar com Saul. Seria de fato de Samuel? Ou se tratava de um demônio? Já que a Bíblia diz que aquele que desce à sepultura não torna a subir dela. Então, antes de nós mergulharmos no nosso assunto de hoje, eu quero convidar você que já é inscrito aqui no canal a deixar o seu like, nos ajudar a levar mais este conteúdo adiante, pois o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a assistir esse vídeo todo. E aí, no final, se você desejar fazer parte da nossa comunidade mergulhando nas Escrituras Sagradas, será um prazer ter você junto conosco, amém? Então, indo para o nosso texto, 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. A Bíblia vai nos contar que Saul está diante de uma grande batalha. Os filisteus vêm marchando contra Israel e o rei Saul agora, desesperado, vai consultar ao Senhor. Samuel já havia morrido e ele não tinha com quem conversar, até porque Samuel era o seu conselheiro. Além de sacerdote, profeta, Samuel também era aquele que aconselhava o rei Saul. Após a morte de Samuel e agora os filisteus marchando contra Israel, a Bíblia diz que Saul vai consultar ao Senhor. Capítulo 28, a partir do verso 6. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes, e ele foi. E com ele 2 homens. E de noite vieram à mulher. E ele disse: rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar, e me faças subir a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm o espírito familiar, e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então disse a mulher: a quem devo fazer subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Preste bastante atenção. Em primeiro lugar, Saul tinha sido rejeitado por Deus como rei. Deus rejeitou Saul. Samuel agora já morto, Saul se vê agora diante da guerra. A quem ele vai consultar? Ao Senhor. Porém, a Bíblia nos é bem clara que o Senhor não lhe responde, nem por sonho, nem pelos profetas e nem por Urim. Diante disso, qual foi o pensamento de Saul? Consultar uma pitonisa, consultar uma mulher que falava com espíritos.
Veja a degradação, perceba bem a que ponto o rei Saul chegou. Mas a questão aqui era o espírito de Samuel ou era um demônio? Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, percebemos claramente o que os textos sagrados nos ensinam, claramente que os mortos não voltam, não tornam a subir da sepultura. Isso por quê? Porque, primeiramente, o texto sagrado diz que todo aquele que desce à sepultura não tornará a subir dela. Nós sabemos que no dia da ressurreição e no dia do juízo haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição será a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Tá? Então aqui a primeira ressurreição é a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. A segunda ressurreição é aquela que vai ser para o juízo. E essa segunda ressurreição será a ressurreição dos ímpios. Então, ninguém vem da sepultura, ninguém vem do mundo espiritual para falar no mundo dos vivos. Então, quem falou com Saul? Quem de fato estava falando com Saul ali? Há quem defenda que ali foi o espírito de Samuel que milagrosamente veio do mundo dos mortos para falar com o rei Saul. Infelizmente, há quem acredite nisso. E eu estou falando pessoas que se dizem cristãos. Eu me lembro perfeitamente quando eu me deparei com duas Bíblias, onde no rodapé delas, né, naquela parte onde tem os estudos, quem preparou o estudo sobre esse tema, estava defendendo que ali, milagrosamente, Deus fez com que o espírito de Samuel viesse falar com Saul. Mas espera aí, se foi Deus que fez isso, então Deus ele vai contra a sua palavra? Não. E observe bem que no verso 6, fica muito claro que Saul consulta a Deus, mas Deus não lhe responde. E por que Deus não lhe respondeu? Porque Deus o havia rejeitado. Deus não enxergava mais Saul como rei de Israel. Saul se apresenta como rei, Deus rejeita completamente. Por quê? Porque o Senhor já havia o rejeitado como rei. Então Deus não ia falar com Saul. Saul estava completamente mergulhado em desobediência. Então quando nós olhamos e vemos aqui claramente o verso 6, fica claro que o Senhor não fala com Saul. Então por que Deus iria milagrosamente fazer o espírito de Samuel vir lá dos mortos, se a própria palavra de Deus diz que isso não procede, que isso não acontece, que aquele que desce a sepultura não tornará a subir dela. A consulta aos mortos é completamente condenada esta prática por Deus. Deus condena a consulta aos mortos, falar com os espíritos. Aí você pergunta, então, pastora Cris, quem estava falando com Saul? Quem apareceu a Saul? Um demônio aparece para Saul. Não foi o espírito de Samuel. Não foi. E veja bem que os demônios, os espíritos, os demônios sabem o que acontece no mundo físico, que tudo que o demônio fala para Saul tinha acontecido. Observe bem, a partir do verso 14, olha aqui, ou a partir do verso 15. E Samuel disse a Saul, aqui não é Samuel, aqui é o demônio falando com Saul. Olha só o que o demônio... Saul estava tão cego, que ele não conseguia perceber que ele estava falando ali, diretamente com o demônio. Ele não estava falando com o espírito de Samuel. Em hipótese alguma, Deus faz subir... milagrosamente. Não tem milagrosamente aqui. Não tem. Tá? Ele estava falando literalmente com o demônio. Por que me inquietaste? Olha o que o demônio diz. Se apresentando para Saul, e Saul acreditando que ele estava falando com Samuel. Veja só, quando o ser humano está completamente cego, completamente mergulhado no engano, quando perde a visão, quando perde completamente, acaba se sendo enganado.
Saul estava sendo enganado pelo demônio, iludido pelo demônio. E ele diz assim, o demônio diz assim para Saul, no verso 15, por que me inquietaste para me fazer trazer para cima? E Saul respondeu, estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim. Olha aqui, Deus se retira de Saul, mas milagrosamente faz Samuel vir do mundo dos mortos para falar com Saul. Você está entendendo que não tem lógica isso aqui? Olha, e ele reconhece, Saul reconhece que Deus se retirou dele. E não me responde mais, ou seja, Deus não responde ele, então ele vai fazer o quê? Vai buscar outro meio. Qual meio? Uma pitonisa que fala com demônios. Uma mulher que falava com os espíritos. E ele diz, não fala mais comigo nem por profeta, nem por sonho, por isso te chamei para que possas me dizer o que devo fazer. Ou seja, Deus me rejeitou, mas eu quero saber o que é que tu tens para me dizer, Samuel. Você lembra, 1 Samuel capítulo 16, o verso 1, o próprio Deus diz para Samuel, Samuel, até quando prantearás Saul quando eu tenho rejeitado? Deus tinha rejeitado Saul para que Saul não reinasse mais sobre Israel. Mas Samuel, que tinha um apreço, amor, consideração pelo rei Saul, estava ali rodeando Saul, insistindo com Saul. Sabe aquela coisa toda? Quando Deus rejeita alguém e a pessoa fica querendo por consideração, por amizade, por respeito, querer aquela pessoa à frente de uma, exercendo uma função, um cargo, um ministério, quando Deus já tem rejeitado, mas a pessoa quer porque quer aquela pessoa ali, era Samuel. E Deus já havia rejeitado. Deus vem e repreende Samuel, dizendo, Samuel, eu rejeitei Saul. Você está insistindo com alguém que eu já rejeitei, Samuel. Então, Saul estava completamente rejeitado por Deus. Saul entende que Deus o havia rejeitado, e a quem é que Saul vai recorrer? A uma pitonisa. Uma prática completamente abominável por Deus. Uma prática que Deus não aceita. Por mais que as pessoas queiram dar um jeito, bom, cada um quer acreditar, siga a religião que quiser seguir. Mas a Bíblia Sagrada, ela mostra o que o Criador dos céus e da terra quer para os seus filhos, tá? Então veja bem, o verso 16, então disse Samuel, que no caso aqui é o demônio, tá? Aqui Saul estava falando ali, acreditando que estava falando com Samuel. Veja o quanto o homem estava cego. Acreditando que ele estava falando com Samuel, mas não era Samuel, era um demônio. Por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? Isso aqui é o demônio falando. Você percebe que aqui o demônio estava sabendo de tudo que tinha acontecido. O demônio sabia de tudo. Aí quando eu vejo pessoas assim, não, porque estão revelando CPF, estão revelando isso, estão revelando meu passado, porque o profeta, cuidado, muito cuidado, isso aqui é um alerta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo é um alerta. Quem está falando ali, na cara de Saul é um demônio. O demônio está falando o que estava vendo. O demônio viu que Deus rejeitou Saul, não queria conversa com Saul, não queria intimidade com Saul. E ainda diz, e se tornou teu inimigo. E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio. Olha aqui, o demônio fingindo que é Samuel, enganando o outro. Por isso que eu digo, cuidado, porque muitas vezes tem gente por aí dizendo Deus mandou dizer, e vou falar isso aqui muito sério, dizendo que Deus mandou dizer, e não foi Deus não. Não foi Deus. Cuidado que muitas vezes o demônio pode estar falando na boca de alguns aí, que dizem ser profeta, e a pessoa está acreditando, realmente isso aconteceu. Uma coisa eu aprendo com as escrituras, quando Deus fala, tem um propósito. Deus não vai falar do passado de alguém só para dizer que é Ele quem está falando. Deus não vai chegar e dizer assim, olha, para você ver que sou eu que estou aqui falando com você, eu vou falar do teu passado. O teu passado era assim, o diabo também sabe o seu passado. O diabo também sabe. Então, cuidado, porque aqui o diabo estava falando, ou seja, o demônio estava falando com Saul, fingindo ser Samuel. E o trouxa lá acreditando, o abestalhado lá acreditando, Saul acreditando que estava falando com Samuel, mas na verdade estava falando diretamente, cara a cara com o demônio.
Mas só que o demônio estava transfigurado, estava completamente disfarçado. Estava completamente ali. A aparência dele, a forma que ele estava vestido, parecia com Samuel, mas não era Samuel. Aí tem muita gente que está por aí indo atrás de profeta que tem falado, Deus mandou eu dizer, e porque não sei o que, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. E o povo fica, sabe, fica bobo com aquela coisa toda. Por isso que tem um bocado de gente sendo enganada. Olha aqui o demônio falando o que estava acontecendo com Saul. Agora o diabo aqui cai na mentira. Preste atenção aqui. Veja o que o demônio diz para Saul. Ele continua falando assim no verso 18. Porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque. Tudo isso aqui o diabo viu. O diabo viu tudo isso aqui. Por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Olha bem aqui. O diabo está falando do futuro. O diabo está falando do futuro aqui. O demônio está falando do futuro. Quando ele diz assim, amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Está profetizando a morte de Saul. Só que ele diz o quê? Amanhã, literalmente. Amanhã, dia seguinte. E aí, se cumpriu? Não. A morte de Saul vai acontecer, dias depois. Então Saul caiu imediatamente, estendido sobre a terra, e ficou muito temor por causa das palavras de Samuel, e não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo, nem a noite toda. Olha aqui. Você percebe agora o estado, a que ponto Saul chegou? Então preste atenção aqui numa coisa. Não foi Samuel quem apareceu a Saul, mas sim um demônio. Não existe nenhum registro nas escrituras. Tem pessoas que dizem, eu estava assim, de repente apareceu o espírito de fulano, apareceu o espírito de ciclano. Preste bastante atenção. O demônio, ele se transfigura. Ele se transfigura para iludir, para enganar. Foi o que aconteceu aqui com Saul. Tem gente que faz essa prática, tem gente que tem a prática de falar mesmo com esse espírito. Só que na verdade está falando com demônios. Então, por mais que alguém tente, passar a mão, dizer não, mas não é não, porque tem um demônio do bem, demônio do mal, não tem isso. Tá? Existem os anjos de Deus e existem os anjos caídos. Os caídos são os demônios, tá? Então, espero que aqui esse vídeo dê aí luz para você. E lembre-se, tenha cuidado, muito cuidado mesmo, porque muitos têm usado o nome de Deus. Muitos têm se valido de práticas assim, tá? Essa é a verdade, por mais que alguns tentem negar. Não, isso no nosso meio não existe, não existe. Isso aqui, pode ter certeza. Estamos aqui diante de um espírito que fingiu que era Samuel, enganou o que estava ali. Enganou Saul. E por que Saul foi enganado? Porque Saul acreditava que estava falando com Samuel. Saul estava completamente no fundo do poço, não tinha nada de Deus. Seu governo, seu reinado tinha sido rejeitado por Deus. Então agora, desesperado, ele vai buscar uma outra alternativa. Consultar os mortos. Uma prática que Deus abominava em Israel e abomina até hoje. Tá? Então, que Deus continue nos abençoando. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.